Aleluia. Pode dar uma salva de palmas para aquele que reina e vive. Ele é imutável. Os seus planos não podem ser frustrados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para toda a eternidade, louvado seja o nome, o Senhor soberano, Deus glorioso, eterno, imutável. Aleluia, aleluia. Amém. Graça e paz, igreja. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Curve a sua cabeça por um minutinho. Deus quer falar com você e comigo. Eu quero orar com você. Não se distraia. Não converse. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós magnificamos o teu nome. O Senhor é soberano e glorioso sobre nós. E nós estamos aqui, Senhor, reunidos, porque queremos ouvir a sua palavra. Nós estamos aqui reunidos para prestar culto ao Senhor, que é digno de todo louvor e de toda honra e de toda glória. Ó Senhor, no nome de Jesus, o Senhor nos conferiu autoridade. Por isso eu oro junto com a igreja, os meus irmãos, o corpo de Cristo. E nós oramos assim, repreendendo toda ação do maligno contra esta palavra. Todo espírito de engano, distração, nós repreendemos agora. Ó Senhor, nós te pedimos que a tua palavra cumpra o destino, desígnio e a tua vontade para os nossos corações. Em nome de Jesus, nós oramos assim e agradecemos. Olhe para mim. Deixa eu colocar o slide para mim aqui. Eu quero remir o tempo. Remir o tempo é aproveitar o tempo de forma útil e necessária. Eu quero dar sequência ao ministério de Neemias. Nós começamos semana passada. E hoje eu quero falar sobre as marcas de um homem consagrado a Deus. Este homem, Neemias, que marcou o seu tempo, marcou a sua geração, continua marcando a nossa geração, com a sua atitude de fé, com o seu comportamento santo, de intimidade, separado, consagrado, consciente, diante daquilo que o Senhor colocou na vida dele, no coração dele. Mas semana passada nós falamos um pouco também do que é ministério e da importância do ministério na nossa vida e na sociedade. Irmãos, eu vou pedir para vocês prestarem atenção. Com exceção do Rafael, que está olhando o filho dele aqui. Preste atenção aqui em nome de Jesus. É reverência com a palavra de Cristo. É a palavra de Deus. Amém? Amém? Então nós falamos sobre acontecimentos históricos. Nós traçamos aqui numa linha de raciocínio o que aconteceu com o povo de Israel, para que chegasse ao ponto do exílio, ao ponto das ruínas. Existe um motivo pelo qual às vezes alguma área da nossa vida está em ruínas. Existe uma razão pelo qual muitas vezes alguma área da nossa vida não flui, não avança. Rejeição, falta de temor, falta de humildade. Hoje, antes de eu entrar na exposição da palavra, eu quero falar quais são as marcas primeiro de um homem consagrado. 2 Timóteo, coloca para mim, filho, por favor. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Um crente consagrado se apresenta a Deus aprovado. Um crente consagrado não tem com que se envergonhar. Não leva uma vida dupla. Ele pode viver uma vida com lutas, mas não dupla. Um crente consagrado maneja bem a palavra da verdade. Você maneja bem a palavra da verdade? Você lê? Você estuda? Compartilha? Compreende? São as marcas de um crente consagrado, mas tem mais. Não precisa pôr. Mas nos versículos 16 a 19, do mesmo texto, Paulo orienta algo para Timóteo. Timóteo, evita falatórios inúteis e profanos. Um crente consagrado, ele evita, ele se afasta, ele se abstém de falatórios inúteis. Nós podemos nos dias de hoje falar de a fofoca cristã, a fofoca evangélica, o fuxico gospel, como tem alguns canais aí no YouTube, o fuxico gospel. O crente consagrado, ele sabe que essa linguagem profana é como um câncer que corrói e faz com que a sua boa conduta seja desmoralizada. Estou pensando em Neemias. Eu quero que você pense em Neemias. Um crente consagrado se aparta de toda injustiça. Ele não anda com a injustiça. Ele se aparta. Eu não quero isso para mim. Eu não quero pensar em viver isso. Agora o versículo 20 você põe para mim, Agnes. Mesmo texto. Versículo 20, a mesma versão. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e prata. Pense numa casa. Pense lá numa casa bem bonita. Pensar na casa do Vaguinho. Lá naquela casa bonita. Há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros para desonra. Versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar, ele está falando dos versículos 16 ao 19. Se alguém a si mesmo se santificar, se alguém a si mesmo ser íntimo de Deus, ser santo, separado, vai acontecer algo. Será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. Útil. Esse jarro é útil para colocar o óleo da unção e derramar sobre a cabeça da pessoa, ungindo. Mas se estiver quebrado, é útil? Sim ou não? Assim somos nós. Se tiver algo quebrado dentro do teu coração, dentro da tua mente hoje, precisa ser corrigido por aquele que tem poder para corrigir. Estando preparado para toda boa obra. Deixa eu dizer algo para você. Toda obra é boa. Toda obra que vem do Senhor é boa. Toda direção que vem de Deus é boa. Tudo aquilo que Deus tem para nós é bom. Deixa-me lembrar aqui, fazer menção daquilo que o pastor Marcos pregou aqui terça-feira. E o monte se moveu. O monte se move todas as vezes que nós nos preparamos, nos santificamos, compreendemos aquilo que Deus quer para nós. E quando o monte se move, abre-se um caminho e Deus quer liberar sobre nós a unção, a capacitação, o poder, o conhecimento, a unidade, a alegria, para seguirmos em frente, edificando aquilo que Deus chama de casa espiritual dele. Esta obra é santa. Esta obra é santa. Um segundo aspecto da consagração é que um crente consagrado deve ser sábio.
O que é sabedoria? Não é ter um vasto conhecimento bíblico ou de conhecimentos gerais. Isso é bom. Eu incentivo você a estudar e se debruçar as escrituras sagradas e aprender com o Espírito Santo, e aprender com os pastores, e aprender uns com os outros. Mas a sabedoria é o conhecimento que você adquire e você faz uma aplicação. Como você pega o teu dinheiro. Eu sou antigo, da época que pegava o dinheiro aqui e colocava na poupança ali. Hoje nós fazemos tudo isso muito rápido. Ou você investe o seu dinheiro. Sabedoria é você investir o que você recebe de Deus na tua vida, ou seja, na vida prática. Isso é sabedoria. Neemias foi um homem sábio, porque era um homem separado, consagrado. Esse é o segundo aspecto. Você só pode edificar a vida de outras pessoas quando você começa a edificar a sua, sendo sábio com a sua própria vida, sendo sábio com o seu casamento, sendo sábio com os seus filhos, sendo sábio com os seus pais, sendo sábio na sua família, sendo sábio no seu trabalho, sendo sábio com o seu dinheiro, sendo sábio na edificação do reino de Deus. Aí sim, você está preparado para toda boa obra. Terceiro aspecto, já nós vamos entrar na exposição de Neemias. Nós vamos falar sobre a oração de Neemias. Mas eu preciso te mostrar aquilo que foi mostrado para mim, o quão consagrado esse homem era. 1 João capítulo 3,16, coloca para mim, 1 João 3,16, 17 e 18, tá bom? Mesa de mídia, de som. Nisto conheceremos o amor. Conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Aleluia. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Um homem consagrado dá a vida pelos irmãos. Aqui está no texto, porque é a vontade de Deus. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, versículo 18, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato. Quer dar a vida? Um homem consagrado dá a vida. A vida no grego, porque a palavra de Deus foi escrito em grego, é Zoe. Zoe é a vida vital, mas também é a vida natural. E eu entendo que esse texto está nos dando uma orientação. Sabe a sua vida vivida, o seu dia a dia? Como você dá a sua vida vivida? Como você compartilha da sua vida para o seu irmão? Você ama ele? Você é generoso? Você encoraja? Você incentiva? Você investe tempo com alegria? Mas você não faz isso só de língua, ou só um abraço e um tapinha nas costas. Você faz isso de fato, porque isso flui dentro do seu coração de verdade na vida das pessoas. Isso é um homem consagrado a Deus. Você usa recursos naturais ou espirituais para pegar na mão do seu irmão e levantá-lo, da sua irmã e levantá-lo. Isso é um homem consagrado a Deus. Neemias amou o Senhor. Neemias foi sensível às necessidades dos seus irmãos que estavam distante 1.500 quilômetros. Eu devo lembrá-lo que Neemias estava lá na capital da Babilônia, lá em Suzã. Neemias colocou a sua vida na reconstrução, correndo risco de vida. Neemias foi ameaçado de morte. Neemias foi um líder sábio, motivado e estratégico, e direcionado por Deus. Neemias alcançou o favor de Deus
em seu ministério para restaurar as muralhas, as portas, e para ajudar na restituição do culto a Deus, junto com Esdras. Esse foi Neemias consagrado. Agora, abra para mim aí, minha filha. Neemias capítulo 1. Deixa no versículo 4, na versão RA, e nós vamos acompanhando cada versículo. Eu vou expor aqui com a graça de Deus. Vamos entender agora. Agora já sabemos o que é ser uma pessoa consagrada. Amém? As marcas de uma pessoa consagrada. Agora Neemias vai orar ao Senhor. Pastor Marcos pontuou aqui terça-feira, quem esteve aqui ouviu, que Neemias orou por pelo menos 4 meses. Então, vejamos. Versículo 4, novamente. Tendo ouvido essas palavras, o que estava acontecendo, as notícias, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante ao Deus dos céus. Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui agora, da oração, é que o crente consagrado é alguém que se importa com outras pessoas. Não de língua, não de abraço, mas de fato. Eu creio que o ambiente de oração de Neemias estava encharcado de lágrimas, lamentos e jejuns diante do Senhor. Nós não podemos orar a Deus sem um ambiente de amor pelo próximo. Como orar sem a direção do Espírito Santo, se em Romanos 8:26 diz que nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Não podemos orar sem sentir a dor alheia. Não podemos orar de forma fria, mecânica. E uma palavrinha que eu aprendi, muito bacana, muito legal, proforma. Sabe o que é proforma? Parece que está orando mesmo, cheio do Espírito. Mas, na prática, não tem nada a ver com oração. Proforma. Só se parece, mas não é. Nós precisamos urgente pedir ao Espírito Santo que seja derramado em nosso coração o amor pelo próximo, porque isto é igreja, isto é consagração, isto é intimidade. Este é o coração de Neemias, este foi o coração de Esdras, este foi o coração de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Esse foi o coração de Jesus Cristo. Esse foi o coração dos apóstolos. Esse foi o coração dos pais da igreja, dos reformadores, dos pré-reformadores. Esse foi o coração de Billy Graham. Esse foi o coração de John Wesley. Esse foi o coração de Whitefield. E grandes outros avivalistas, que eu nem sei os nomes. Nós precisamos pedir esse coração a Deus, porque nós precisamos orar por pelo menos 5 perfis de pessoas. Os nossos irmãos em Cristo, orarem uns pelos outros. Os nossos familiares, pessoas que são da nossa família, que não conhecem a Cristo, estão longe de Cristo, estão em curso de condenação. Nós precisamos orar por pessoas que o Evangelho de Cristo ainda não chegou. Nós precisamos orar por pessoas que ouviram o Evangelho, mas não entendem a palavra de Cristo. Nós precisamos orar por nossos irmãos que estão afastados, desviados. Versículo 5. Neemias 1:5. O segundo ponto aqui, que o crente consagrado reconhece a soberania de Deus. Ele reconhece. Versículo 5, e disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e que guardam os mandamentos. Vamos entender? Neemias, como um homem íntegro, consagrado de oração, ele dirige a sua oração exaltando ao Deus dos céus e a sua grandeza. Ele exalta a soberania e o poder de Deus. Meus irmãos, Deus, Pai,
habita num alto e sublime trono. E aqui nós estamos cantando a Ele, fazendo menção do nome dEle e pregando a palavra dEle. É Ele que sonda cada coração aqui. É Ele que ouve cada oração aqui. Sabe? Ele é grande e majestoso, glorioso, soberano. Ele está no controle e tem as rédeas da história em suas mãos. Mas, irmãos, me parece que nesses últimos dias nós estamos vendo muitas pessoas que têm uma intimidade pro forma, como que expliquei. Uma intimidade só de palavra. Ah, papai, meu querido pai, eu quero sentar no seu colo. Ah, meu amigo, usa-me, Senhor. Não tenho outro bem além de ti. A quem tenho eu no céu além de ti? Só o Senhor me satisfaz. Falam de forma muito bonita, mas eu quero te convidar a fazer uma viagem para dentro de você mesmo. Agora, se analise você e Deus. Analise a tua vida com Deus agora. Como está a sua devocional? O que é devocional? Oração, jejum, consagração, leitura bíblica. Como está o seu amor ao próximo? O seu amor ao seu irmão? Como está a sua disponibilidade para o ministério que Deus está te chamando? Será que nós temos interesse em saber o que Deus pensa das famílias de Palmeiras? Nós perguntamos para Deus? Porque um homem consagrado pergunta. O homem que eu digo é o gênero, homem e mulher, tá? O homem é a mulher, o jovem é a criança. Estou usando o homem, mas é o homem, mulher, jovem, criança e idoso. É completo. Nós conhecemos o propósito, porque João 3,16, não precisa pôr, sabe, realça o processo do propósito de Deus. Porque Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Eu conheço o texto de cor e salteado. Muito bem. Mas, querido, deixa eu te falar algo. Como que eu cumpro o propósito de Deus? Eu sou um homem consagrado. A igreja é o meio. Só que a igreja tem um cabeça, que é Cristo. A igreja tem uma direção que vem do Espírito Santo, que nos dá poder e dons espirituais e de governo, para edificação e avanço. Isso é obra santa. Isso é obra santa. E Neemias sabia disso. Quando ele busca o Senhor, ele sabe quem é o Senhor. Desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já foi morto e ressuscitado. Nós temos aqui a oportunidade de nos doarmos para uma obra que é santa, que é do Senhor, que não tem nada nosso, é tudo derramado por Ele. E o que nós conhecemos de Deus? Porque Neemias, como homem consagrado, conhecia muito de Deus. Versículo 5 ainda, parte B. Coloca o versículo 5 aqui, filha. Parte B é depois do primeiro vírgula. Nós chamamos de parte B. Que guardas a aliança e a misericórdia. Então olha a oração de Neemias. Senhor, Tu és grande e poderoso. O Senhor guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que Te amam e guardam os Teus mandamentos. Opa! Terceiro ponto, o crente consagrado confia nas promessas de Deus, conhece a aliança de Deus, conhece a aliança de Cristo. Um crente consagrado guarda os seus mandamentos. Uma das doutrinas mais consoladoras da Bíblia, eu sei, é a doutrina da aliança. Nós temos paz com Deus e sabemos que somos salvos em Deus, e aleluia. Ele é o nosso Pai, nós somos seus filhos. Ele é o nosso Deus e nós somos os seus servos. E quando nós nos aproximamos de Deus em oração, nós devemos nos lembrar que Jesus Cristo nos deu a salvação, e mediante a fé,
que nós cremos, nós recebemos tão grande salvação. Agora, Deus não tem sombra de variação. Quando eu chego diante dele, eu me lembro que ele não muda. Deus não se esquece da sua promessa. É o que Neemias estava orando. Deus não tem altos e baixos. Deus não fica doente. Deus não fica caduco. Deus não envelhece. Deus não tem mal de Alzheimer. Deus não está numa cadeira de rodas. Deus não precisa de uma bengala. Deus está sentado num trono de justiça, de graça e de poder e de glória, onde flui relâmpagos, vozes e trovões. A obra é santa. A obra é santa. E quando você rejeita aquilo que é santo. O ministério é santo. E quando você fala algo do ministério, você está falando algo de Deus. Porque Deus é santo. Deus é Senhor desse ministério. Agora, esse texto ainda fala de uma coisinha aqui. Esse texto nos fala da importância de guardarmos o mandamento, querido. Mandamento. Coloca para mim aí, filha, João 13:34. João 13:34. Olha para mim. Fixe seus olhos aqui. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Isso eu já sei. Ponto e vírgula. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Deixa eu dizer algo para você sobre mandamento, que está aqui em Neemias falando do mandamento. O amor uns pelos outros é elevadíssimo. É do mesmo jeito que Cristo me amou, eu tenho que te amar. E agora? E agora? E agora, Vinícius? Eu tenho que te amar com o amor de Cristo. E agora, Fernando? E agora, minha irmã? Como é que eu faço, hein? Já pensou nisso? Volte para Neemias 1, versículo 6. O crente consagrado é alguém que escolhe bem as palavras para orar, para levar diante do Senhor. Ele escolhe as palavras. Versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração que teu servo, do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, pelos teus servos, e faço confissão de pecados, pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido diante de ti. Eu e a casa do meu pai temos pecado. Vamos entender essa oração aqui. Isso aqui é o que eu chamo de oração articulada. Neemias fez uma oração bem articulada. Ele expressa muito bem as palavras diante de Deus. Está acompanhando o raciocínio? Amém? Ele pede a Deus, olha, me dá atenção. Deus, olha, coloca os seus olhos e os seus ouvidos à oração. Eu estou fazendo para o Senhor acudir. Esse aqui vai cair, alguém vai acudir. Ó Senhor, olha, coloca os seus olhos em mim. Vem me acudir, Senhor. Mas notem que Neemias se apresenta como servo de Deus. Ele se apresentou como servo. O servo, Neemias, deixa claramente que o perfil de oração dele é alguém que está preocupado com a calamidade pública de Jerusalém e de Judá. Ele é consagrado, ele é separado, ele é íntimo, ele é íntegro, ele é responsável, ele é iluminado por Deus, ele é gracioso, ele ama o seu próximo, mas ele está preocupado porque a cidade está debaixo de escombros, é uma calamidade pública. E Neemias faz uma oração, não como alguém que pede algo para si mesmo, porque Neemias sabe que tem tudo de Deus, mas Neemias pede pelos outros, ele sabe que tem tudo de Deus. E eu, e você, como nós oramos diante do Senhor, cheio do Espírito, ou é vazio, pro forma,
frio, mecânico. Agora, oração é um hábito que todos nós devemos nutrir. Ter hábito de oração. Isso é bênção. Mas, irmãos, como você se apresenta diante de Deus? Como filho? Como filho você adora, você é íntimo, tem santidade, tem comunhão com os irmãos. E você aprende. É o filho. E como intercessor você ora por aquilo que o Espírito Santo trazer para o seu coração. E como servo você procura entender e atender a vontade de Deus. Neemias se apresentou como servo sendo filho. Jesus foi filho e se esvaziou como servo. E Jesus diz: tende o mesmo sentimento que houve em mim. Ele, sendo Deus, filho, ele se esvaziou como servo para atender às nossas necessidades. Nós, sendo filhos, vamos permanecer filhos, mas vamos nos esvaziar do orgulho e da corrupção e do pensamento acelerado e dos ismos e achismos e de uma conduta frenética e errada de Deus, de maneira que sejamos servos para entender e atender o chamado de Deus, porque a obra é santa. Não precisa pôr. Efésios 5, 17. Por esta razão, Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso: não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Quando nós não procuramos entender a vontade do Senhor, nós somos o quê? Insensatos. Querido, eu não sei se você tem dúvida quanto ao ministério. Eu não sei o que está orbitando a tua mente. Deus o sabe. Nós não somos o que somos aqui. Nós somos o que somos no dia a dia. Nós somos o que somos no nosso trabalho, no nosso casamento, lá na nossa casa, com os nossos filhos. E Deus conhece o que somos de verdade. Por isso eu disse: eu não sei o que orbita na tua mente, eu sei o que orbita na minha. Mas eu quero te convidar, você, sabe, se aperceber de algumas coisas. Se o seu pensamento é esse: eu não sei onde eu me encaixo, eu não estou entendendo, eu quero te convidar a você sentar com o pastor Marcos, com a pastora Silvia, que pastoreia em Palmeiras há pelo menos 24 anos. E muitos de vocês aqui estão há muitos anos com ele. Mas isso importa? Não, porque o pastoreio deles é o mesmo com que tem 20, com que tem 10, com que tem um ano, com que tem um dia. Então eu entendo que se o pastor, e ele pastoreia, direcionando o rebanho de Cristo, para viver a vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus, são duas coisas. Eu vivo a vontade de Deus e eu faço. Então eu preciso de um pastor que guie o rebanho. Eu sou rebanho, e nós somos rebanho. Então se eu tenho dúvida, eu recorro a ele. E quando ele ou a ela, o pastor ou a pastora, me dá uma direção, eu entendo que a direção vem dele, porque veio de Deus, e essa direção vai me colocar aonde Deus quer me encaixar. Mas a pergunta é essa noite: eu sou humilde para receber a direção, ou eu busco Deus fora dele? Entendo o que eu estou falando. Nós temos que buscar Deus, mas como congregação, a direção vem aqui, porque hoje não, talvez uma outra pregação, Neemias liderou muitas pessoas que se submeteram à liderança dele, por isso que foram bem-sucedidos. Então você precisa pensar: será que eu sou consagrado ao ponto de ser humilde? Quanto tempo você vem recebendo direção? Quanto tempo? Até quando? Porque essa obra é santa, queridos. Tem um dono, é Deus. Tem mordomos aqui. Eu sempre falo aqui dos pastores, vou continuar falando. Tem mordomo.
A obra é santa, mas não é fácil pastorear, não. Pensa que é fácil? Eu sei o que estou falando, já pastoreei com a minha esposa. Por um bom tempo. Está na hora da gente abraçar os pastores. Abraçar um pouquinho. Honrar um pouquinho. Está na hora da gente parar um pouquinho de ficar espetando. Deixa eu provar que isso é de Deus mesmo. Isso é vergonhoso para nós. Isso é uma vergonha para nós que dizemos que somos espirituais, que temos a unção e poder. Isso aí totalmente fora da palavra aqui. Isso não agrada a Deus. Sente, seja um homem, uma mulher, olhe nos olhos e diga: não estou entendendo nada, me ensina. Eu estou com uma coisa dentro do meu coração que não quer sair, me ajuda a tirar isso aqui do meu coração, porque a obra é santa. Isso é ser consagrado. Versículo 6, parte B. O crente consagrado é humilde. Deixa eu correr aqui. Olha só a parte B do versículo 6. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e minha casa temos pecado, casa do meu pai. Neemias é humilde e se inclui. Ele se inclui na confissão dos pecados. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, olha para nós. Versículo 7. Temos procedido de todo corruptadamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Neemias tem um diagnóstico, por isso que ele ora ao Senhor, porque ele conhece a história e sabe o que aconteceu. Pecado tem nome. Tem que confessar o nome do pecado: desobediência, arrogância, orgulho, desinteresse. Você tem a sua lista no seu coração, eu tenho as minhas. Oremos ao Deus dos céus, para que nos tornemos consagrados a Ele. Versículo 8. O crente consagrado, ele confia nas promessas de Deus. 8 e 9. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei entre os povos. Para um pouco no 8 aqui. Deus disciplina quem o desobedece. Deus não é injusto. Disciplinar não é castigo, é sim trazer o seu filho de volta à sensatez. Meu filho, para com isso aí, volta para cá, volta para mim, olha para mim. Versículo 9 que foi lido. O 9. Deus estabeleceu critérios para abençoar o seu povo nos dias de Neemias. Olha lá o versículo lá. Guarda o meu mandamento, cumpre o meu mandamento. Irmãos, existem cláusulas na nova aliança. Mandamento é este. 1 João 4, 21. Coloca para mim aqui. 1 João 4, 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que é aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Eu não sou consagrado quando eu digo que ama a Deus e odeio meu irmão. Eu não sou consagrado quando eu digo que ama a Deus e ando afastado do meu irmão e falo mal do meu irmão. Eu não sou consagrado e nem íntimo. Preciso observar. Essa oração de Neemias foi uma oração chocante, profunda. Vamos para o versículo 11. Vamos pular aqui. Não vai dar tempo. Vamos para o 11. Crente consagrado, que é o último ponto aqui. Depois nós vamos concluir. É alguém que ora, mas também age na hora certa. Sabe que eu era muito afoito. Eu era estabanado. Uns anos atrás. De 2 anos para cá, Deus está me colocando no prumo.
E de 4, 5 meses para cá que eu vim caminhar com vocês aqui, eu estava usando o pastor Marcos com a réguinha de... Régua de quê? De nivelar a massa. O pastor Marcos vem com a psicologia aplicada. Carro. É verdade. E tudo tem a sua hora certa. Mas olha, você também não agir, não é bênção não. Versículo 11. Ah, Senhor, estejam, de novo, pois atentos os teus ouvidos, a oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam em temer seu nome. Existe um padrão aqui de colocar alguém diante do Senhor. Para se fazer a obra tem que temer o nome do Senhor. Para se fazer a obra tem que ser consagrado. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo. Agora ele volta para ele. E dá-lhe mercê. Mercê é favor. Perante este homem é o rei Ataxerxes. Chegou a hora. 4 meses de oração. Um homem consagrado. Um homem separado. Um homem íntimo. Um homem sábio. Um homem íntegro. Um homem que orou ao Senhor de forma articulada. Orou com quebrantamento. Orou com inteligência. Chegou o momento agora. Deixa eu dizer algo para você aqui. Neemias faz menção da oração dos seus irmãos para ser abençoado. Quero falar algo aqui da unidade dentro dessa igreja. Se nós não aplicarmos a unidade entre nós, nós estamos aí fora da direção de Deus em alguns aspectos. Eu preciso orar pela sua oração. Quando o Jonathan ora, eu preciso dizer: Senhor, abençoa a vida do Jonathan. Eu preciso fazer menção de Deus na oração de vocês, e vocês por mim, e uns pelos outros. Isso, o nome disso é unidade do corpo de Cristo. Neemias só foi um líder por causa desses aspectos, mas Neemias foi bem sucedido, porque quando Neemias chega em Judá, Neemias faz uma reunião breve, mas Neemias tem algumas pessoas que vão trabalhar com ele, que são submissas. Certamente são esses servos que ele está mencionando aqui em oração. Você tem recebido oração dos seus pastores. Você tem recebido oração há muitos anos. A pergunta é: você ora uns pelos outros de maneira que nós sejamos um só, um mesmo espírito, um mesmo parecer, uma mesma mentalidade, um mesmo ministério, embora fracionado. Louvor, kids, intercessão, palavra, ministério A, B ou C. É um só ministério, fracionado, para a gente trabalhar em diversas áreas solicitadas por Deus para nós. Agora, analise o cenário. Chega Neemias em mais um dia de trabalho. Neemias chega na corte do rei. É mais um dia de trabalho para o rei, que está sentado, sua esposa, a rainha, assentada com ele. Talvez alguns oficiais da guarda real, talvez algumas pessoas nobres e importantes estavam ali nesse momento. Mas Neemias havia orado, Neemias jejuou. A situação era dramática, um estado de calamidade pública ali. Eles sabendo que precisava de um povo para edificar, ele sabendo que precisava de uma liderança com ele para edificar, e ele confiou única e exclusivamente em Deus, apesar do cenário, apesar das circunstâncias. Isso é um homem de Deus, isso é um homem de fé. Mas nós temos o Espírito Santo. Conclusão. Vou fazer um apanhado aqui de Neemias 2, não precisa pôr, é só um apanhado. Do 2 ao 9 nós vemos algumas conclusões, que a gente vai encerrar para nós adorarmos a Deus e orarmos. Eu peço ao Espírito Santo que derrame sobre nós, porque se esse monte se moveu, que nosso coração seja quebrantado hoje. Deus favoreceu Neemias
2 motivos. Primeiro, estava na vontade de Deus, estava no propósito de Deus. Segundo, muito antes de Neemias receber as notícias, muito antes de Neemias sentar-se, chorar, lamentar e orar, Neemias já havia decidido fazer a obra de Deus. E você? Até quando? Até quando? As dúvidas vão orbitar o seu coração. Até quando Deus vai bradar do céu dizendo: vem, 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 porque a obra é santa e eu dou conta, assim diz o Senhor. Deus dá conta, porque a obra é santa. Neemias chega diante do rei com seu rosto triste. Nunca estivera triste diante do rei. O rei logo: Neemias, alguma tristeza no seu coração, porque o seu rosto está triste. Neemias: ó rei, viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde está o sepulcro dos meus pais estão em ruínas? Versículos 2 ao 9, vai narrando várias coisas aqui. Neemias, o que me pedes agora? Eu temi, diz a narrativa do texto, eu temi sobremaneira, então orei a Deus. Mas como que Neemias orou naquela hora, se ele já tinha orado? Eu explico. Ele já esteve diante de circunstâncias que você não sabia o que fazer, deu o que falar, e que por um segundo você parou e falou assim: Senhor, me direciona, porque eu não sei o que falar. E de repente, uma luz como o amanhecer do sol vem dentro do seu coração, trazendo graça para uma resposta. E Neemias chega diante do rei ali e fala: Senhor rei, olha só, eu preciso voltar para ajudar. Eu preciso que o Senhor me libere. Eu preciso ir para ajudar, porque eu preciso reedificar os muros e as portas. Eu preciso ajudar Esdras a implantar novamente o culto ao Senhor, a palavra do Senhor. Então o rei disse: quanto tempo você vai ficar fora, Neemias? Ele marcou certo tempo com o rei, e o rei o abençoou, provavelmente estendeu o seu bordão, abençoando. Fazer a obra de Deus implica em uma coisa muito séria: seja verdadeiro, seja honesto, seja transparente, seja leal, tenha lealdade. Não dá para fazer a obra de Deus sem ter lealdade com o pastor Marcos e a pastora Silvia. Não dá, não dá, não dá e não dá. O favor de Deus vem quando nós somos leais. Mas continua aqui. Neemias falou assim: se parecer bem ao rei, escreva cartas, porque existem governadores, além do rio Eufrates. O Eufrates é um rio muito antigo, muito extenso, muito grande naquela época. Talvez ainda seja hoje o maior rio. Era muito grande. Então Neemias faz uma viagem com uma carta. Uma carta dizendo: olha, o rei Artaxerxes me libera a passagem para ajudar. Meus irmãos, nós temos uma carta escrita pelo dedo de Deus, com o sangue de Jesus, selado pelo Espírito Santo. Nós temos o poder do Espírito, a unção do Espírito, a visão do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, a garantia do Senhor, onde nós podemos percorrer o mundo espiritual, levantando uma bandeira hasteada, declarando que só o Senhor é Deus, de maneira que quando o inimigo nos ver, ele vai temer e tremer, porque ele verá uma igreja unida, uma igreja que está realizando uma obra santa, uma igreja poderosa, relevante, uma igreja cheia do Espírito Santo. Essa é a carta que nós temos. Ele pede mais, Vaguinho. Preciso de uma carta para Asaf, guarda lá da floresta, que eu preciso de madeira para as portas e vigas. O rei concede. E o rei ainda envia oficiais da guarda dele para acompanhá-lo. E o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito, para que a gente não tropece. O Senhor é a nossa retaguarda. O Senhor é a nossa vanguarda.
O Senhor nos acompanha como com a coluna de fogo. O Senhor está no meio da gente e habita em nós e flui através de nós. Aleluia. Aleluia. Todos os recursos estão disponíveis. E eu volto a dizer, eu volto ao parênteses. Meus irmãos, a planta foi entregue para o pastor Marcos, para a pastora Silvia. Uma planta uma planta com um selo de Deus. E uma planta escrito: querido pastor Marcos, pastora Silvia, meus filhos, eis aqui uma planta que eu entrego para vocês. Vocês são pastores que eu estabeleci sobre Palmeiras. Por enquanto, sobre Palmeiras. E eu quero, assim Deus falando, eu quero que a minha igreja, nós, sejam edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sobre o fundamento da pedra principal, Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, o nosso Senhor e Redentor. E dentro, meu querido filho, estão especificações para o ministério. São 5, meu filho. Mas muitas coisas eu vou colocar como coluna, cabeças da igreja, líderes. Todo mundo vai ser funcional para a honra e glória do meu nome. Foi esta planta que foi entregue para eles. Aí você chega diante dele, diz assim: pastor, me ajuda a me encaixar, me ajuda a caminhar, porque eu entendi que essa obra é santa e foi o Senhor que deu para você. Eu entendi, eu compreendi. É tempo, e hoje é dia talvez de você decidir a se entregar ao Espírito Santo. Se o louvor quiser subir, o pastor Marcos pode subir aqui, que ele vai orar conosco. Não desfoque. Tem uma música muito antiga, eu conheci na boca do padre Marcelo Rossi. Eu não era nem convertido, mas não foi ele que escreveu. Ele cantou por muito tempo. Asaf Borba cantou, outros cantaram. Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu agir. Espírito Santo, vem controlar todo o meu ser. Como que eu posso navegar no oceano do Espírito para fazer a obra santa de Deus? Como que eu posso navegar neste oceano onde eu dependa totalmente do Espírito? Porque esta obra precisa ter dependência completa do Espírito Santo. Aleluia. Esta obra precisa ser movida pelo Espírito Santo, porque tem selo de Deus. Deixa o Espírito tirar do teu coração toda amargura, toda dúvida, toda contenda, toda gritaria dentro da tua mente. Deixa Deus tirar, o Espírito tirar pensamentos como: eu não fui chamado para essa obra, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não entendo. Deixa Ele remover nessa noite com poder e grande glória. Deixa o Espírito soprar o calor dele nessa noite fria, um calor dentro do seu coração. O sopro do Espírito. Deixa o Espírito fluir e tomar as rédeas da tua vida, porque a obra é santa. A obra é santa e gloriosa e poderosa. Peça, controla-me, Espírito Santo. Controla-me, Espírito Santo.
Eu tenho certeza, Espírito Santo, que o Senhor me disse, porque se o monte moveu, o Senhor vai derramar hoje, como derramou de manhã, e o Senhor vai derramar de noite uma porção, para nós continuarmos a caminhar, e caminhar, porque o monte se moveu, o monte foi retirado. Espírito Santo, eu tenho certeza que as vendas vão cair por terra nessa noite, e que corações serão aquecidos, e que muitos aqui vão procurar sim o pastor Marcos e a pastora Silva, dizendo: olha, eu quero honrar este Deus, servindo a esse ministério. Sopra.